porque Ele é fiel. Mateus 14, versículo 22. Glória a Deus. Diz assim, todo mundo achou? Diz assim, logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco que estava no meio do mar, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Lê de novo 27 comigo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Você pode tomar até o assento, aplaude ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia pela sua palavra. Glória a Deus. Peço para que você, se tem caneta e caderno, anota alguma coisa que se vai achar interessante. Amanhã eu confesso para os irmãos que esta mensagem o Senhor me dirigiu um pouco antes do começo do culto. O Senhor fez essa mensagem vir ao meu coração, porque não era o que eu ia pregar hoje. Eu estava com outro tema hoje. E antes dos irmãos começarem a chegar, eu comecei a escrever aqui o que o Senhor estava me dando para hoje. Amém? Quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu a presença de Deus hoje? Glória a Deus. Você já sentiu a graça do Espírito Santo em nosso meio, neste lugar? Te enchendo, te fortalecendo? Porque se você não sentiu ainda, eu te convido a aceitar Jesus, passar aqui na frente. Aleluia. Ele está na casa nesta noite, está na casa neste lugar. Glória a Deus. Vamos lá então? Texto bastante conhecido, muito conhecido. Um dos textos mais conhecidos que nós temos no Novo Testamento e também em todo o texto sagrado, dentro dos seus totais 66 livros da nossa Bíblia. O texto que nós lemos é um texto lindo, é um texto maravilhoso para nós que hoje conhecemos o que está escrito na sua totalidade e já sabemos como é que esse desenrolar desse fato aqui aconteceu. Então, nós lemos a história que já está contada, que já está pronta, e nós, quando nos deparamos com esse texto, nós pensamos que coisa mais linda, que Deus poderoso, que Deus lindo, na verdade, que Deus fiel, como Jesus é maravilhoso, ele chega no momento certo, ele chega na hora certa, mas essa é a nossa percepção hoje, 2000 anos depois. Pensa na cabeça dos discípulos o que foi este acontecimento. Primeiro, o texto começa dizendo que logo em seguida ordenou Jesus que entrasse no barco e fosse para o outro lado. Logo depois do quê? Se você for ler um pouquinho antes ali, no capítulo 14, no comecinho, capítulo 14, versículo 17 em diante, você vai perceber que Jesus estava pregando com uma grande multidão, cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, estão ouvindo a mensagem do Senhor Jesus, e de repente a palavra do Senhor diz que eles sentiram fome. E alguns dos discípulos disseram para Jesus assim, manda esse povo embora, porque já é meio-dia, está todo mundo com fome e não tem de comprar pão. E o direcionamento que Jesus diz para eles é, mas dá-lhe voz de comer. Eles se deparam com aquele momento ali, e se depararam com uma situação impossível, porque só havia ali 5 pães e 2 peixinhos. De que jeito 5 pães e 2 peixinhos podem alimentar uma multidão de 5 mil pessoas? Impossível. Mas eles presenciam ali o milagre da multiplicação e peixes,
de modo que aquilo que Cristo faz ali surpreende o coração deles. E Jesus multiplica pães e peixes diante dos olhos dos apóstolos cerca de 2 vezes. Jesus faz isso. Em uma delas, a palavra do Senhor diz que sobrou tanto pão que sobrou ainda 12 cestos com aquilo que Jesus tinha feito. Tá, pastor, o que tem a ver? O que tem a ver é que antes deles passarem pela tempestade em alto mar, eles viram o sobrenatural de Deus acontecer. Ou seja, o que a gente pode aprender assim de maneira rápida? É que até mesmo homens e mulheres que conhecem o sobrenatural de Deus passam por tempestades. Até mesmo aqueles que provam do poder de Deus, que provam da presença de Cristo, que provam dos milagres que o Senhor Jesus faz, que provam dos dons do Espírito Santo, da unção que o Espírito Santo nos concede, até mesmo esses passam por provações. Porque a provação não tem caráter destrutivo, a provação tem caráter construtivo. É como se Deus precisasse bagunçar para depois arrumar de novo. É como se Deus tivesse que te colocar numa situação de perigo para que você mesmo saiba em quem a sua confiança está, porque Ele já sabe que a tua confiança está nele ou não. É você que não sabe. Porque na verdade Deus já conhece o teu coração, Ele sabe onde o teu coração está firmado. É você que às vezes entra em confusão e não sabe muito bem. Então Ele precisa te colocar em situações difíceis para provar o que está aí dentro. Para quê, pastor? Para que você mesmo se conheça. Então eles provaram o sobrenatural de Deus e logo após são provados. Jesus fala assim em João capítulo 16, versículo 33, a irmã Aline citou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem vive a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida com Deus, passa por aflições. Romanos capítulo 5, versículo 3, Paulo diz assim: não somente isto, mas também nos gloriaremos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz em nós perseverança, e a perseverança produz em nós esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas de que jeito que Deus faz essas coisas brotarem em nossos corações? Por meio das provações. Porque as provações têm a capacidade de mostrar que nós somos incapazes. As provações têm a condição de mostrar para nós que o nosso intelecto não alcança algumas coisas, por mais inteligente, dotados de conhecimento e de sabedoria que nós sejamos, existem coisas que fogem da nossa esfera mental, nós não compreendemos. Quer ver? O Senhor disse para Moisés: vai e liberta o povo. E Moisés vai e diz para Faraó: deixa o povo ir. E Faraó diz: não. E Moisés vai consultar o Senhor. E o Senhor diz: foi eu que endureci o coração do Faraó. Ou seja, o Senhor disse: vai e faz o que eu estou te mandando. Só que quando ele chega lá para cumprir o que Deus mandou, é o próprio Deus quem trava a situação. Por quê? Porque Deus queria tratar com o Faraó e com os egípcios. É por isso que lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, quando Abraão oferece sacrifício ao Senhor e Abraão luta a noite toda, a madrugada toda, a manhã toda, e espantando aves de rapina, quando ele dorme, o Senhor aparece e diz para Abraão que a sua descendência seria 400 anos escrava. Só que Deus visitaria a nação que havia escravizado o povo de Deus. E dentro desse período de 400 anos é o período em que o cálice da ira de Deus ia transbordar contra os egípcios. Então Deus ia tratar com os egípcios e ia libertar o povo. E é isso que acontece. Então Deus permitiu com que Faraó segurasse o povo até as 10ª pragas, porque Deus queria moer o povo rebelde que era o Egito. Vocês entendem nessa noite? As provações têm a intenção de nos fazerem subir de nível. Você estuda o ano todo. Chega no último dia do ano, você faz uma prova. Não é verdade? E se você não passar nessa prova, você faz uma prova de recuperação. E se você não passar, você repete o ano. Porque as provas que você faz lá na escola, elas têm a intenção de ver se a tua capacidade já chegou. Chegou aonde a série exigia. Para passar da 4ª para a 5ª, você tem que aprender a 4ª para chegar na 5ª.
Então, com Deus é assim, para Deus nos levar para outro nível, você tem que aprender neste nível que você está hoje, o que Deus quer fazer contigo neste nível. Quando você entender, Ele te leva para outro. Abraão ouviu no capítulo 12, sai da casa de teu pai, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. E Abraão foi. No capítulo 15, Deus fala com Abraão de novo. E Abraão passa por todos os processos, até que no capítulo 22, Abraão chega no último processo. Ele já conhece Deus. Ele já é amigo de Deus. Ele é tão amigo de Deus que no capítulo 18, ele ora, ele intercede para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra por amor a Ló, e o Senhor livra Ló por causa da intercessão que Abraão faz, porque ele já é alguém íntimo de Deus. Mas no capítulo 22, Deus quer levar Abraão num nível que extrapola todos os limites da razão humana. Por quê? Porque até então, Deus mostra que é com ele, correto? Deus dá o filho prometido, Deus prospera Abraão, mas agora Deus quer que Abraão suba de nível, e Deus diz a Abraão, sacrifica o teu filho, a mim. E quer saber? Abraão vai sacrificar o seu filho ao Senhor. E há quem diga que Deus impediu o sacrifício. Deus impediu o sacrifício na carne, mas no coração de Abraão houve sacrifício. É por isso que o Senhor disse, não faça mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus. Depois disso, Deus não provou mais Abraão. Porque agora ele é pai da fé. Deus queria tirar ele somente da posição de patriarca e queria colocar Abraão no lugar de pai da fé. Por isso o Senhor diz, em ti serão benditas todas as famílias da face da terra. Por quê, pastor? Porque nós herdamos a fé que vem do nosso pai Abraão. Por isso somos benditos. Mas Deus estava provando para levá-lo quando Moisés morre. E agora Moisés morreu. Quem é que vai liderar o povo? A obrigação caiu sobre Josué. E Josué, ele recai sobre ele uma missão muito simples. Muito simples. Ele tem que ser sucessor de Moisés. Moisés é só o maior legislador que já existiu. É simples. Ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Ele é tão grande que no Novo Testamento, a palavra do Senhor compara Cristo com Moisés. Não compara Cristo com qualquer outra pessoa no Antigo Testamento. Porque ele é uma tipificação de Cristo lá no Êxodo. Ele é quem liberta o povo do Egito e da casa da servidão. No Novo Testamento, quem é que nos liberta do Egito, da casa de servidão? Cristo. Ele herda a missão, então, de dar seguimento à missão. Aí no capítulo 1 de Josué, versículo 5 e versículo 6, o Senhor aparece para Josué e fala para Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Porque assim como fui com Moisés, também serei contigo. Mas não basta isto. Não basta você saber que o Senhor é contigo. Deus diz para Josué, como eu fui com Moisés, também serei contigo. A pergunta que eu preciso te fazer hoje é, Deus é contigo? Vou perguntar de novo, Deus é contigo? Basta você saber que Deus é contigo? Pensa muito rápido nessa resposta. Não é eu quem diga, é o Senhor quem diz, eu sou contigo. Como eu fui com Moisés, serei contigo, mas esforça-te. Tenha bom ânimo, porque em ti farei herdar o povo a terra que eu havia prometido. Qual é a palavra que o Senhor diz para Josué? Eu sou contigo, mas esforça-te. Mas não tenha medo. Mas não retroceda, porque é em ti que eu farei o meu povo herdar a terra que eu prometi a seus pais. Não basta você saber que Deus é contigo, você tem que ter ânimo, força, coragem. Coragem. Eles obedecem à ordem de Jesus, versículo 24. Obediência a Deus não garante que você não será aprovado. Muito pelo contrário. Você será aprovado para ver se você obedece mesmo. Obediência a Deus não te livra de provação.
Às vezes você vai ser provado justamente porque você é obediente. Lembra de Jó? O texto diz, na terra não haver ninguém justo como Jó. Reto e íntegro, que se desviava do mal. E você sabe da provação de Jó, não sabe? Versículo 24. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas. Eles obedeceram a ordem que Jesus deu. Eles viram o milagre, eles já haviam visto outros milagres de Jesus. Eles já tinham visto, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue ser curada. Eles já tinham visto, por exemplo, o leproso que adora Jesus, dizendo para Jesus assim, se queres pode me fazer limpo. Eles viram Jesus dizer, ser limpo, e ele ficou curado. Eles já haviam visto, mas no entanto, quando eles obedecem à ordem de quem? Quem foi que mandou ir para o mar? Jesus. Só que enquanto eles estão no cumprimento da ordem de Jesus, eles são provados pela tempestade. Eles são jogados em meio a um grande problema. E a pergunta que eu faço é, como ficou a cabeça dos apóstolos? Se Deus é Deus, e Ele é onisciente, e Ele sabe de todas as coisas, e Ele já sabia o que aconteceria conosco, por que Ele mandou a gente fazer o que Ele mandou? A gente não pensa isso? Quem é que nunca pensou isso? Jesus deu a ordem. No processo eles são provados. No Antigo Testamento nós temos muitas pessoas que obedeceram a Deus, que serviram a Deus com todo o coração, mas que enfrentaram problemas. Eu citei, Moisés teve que enfrentar um faraó encapetado. Teve. Esdras e Neemias tiveram que enfrentar um Sambalate e Tobias, que zombavam da obra dizendo, esse murinho de vocês, até uma raposa derruba eles. Até que de repente Neemias manda dizer, se quer falar comigo, sobe aqui onde eu estou. Porque na obra eu estou envolvido numa grande obra, não posso descer para te responder. Davi, quando começa a reinar no capítulo 5 de 2 Samuel, ele enfrenta os filisteus que vêm contra Davi. E a palavra do Senhor diz que Davi desce a fortaleza para adorar, para buscar o Senhor. Mas espera aí, gente. Ninguém desce fortaleza. Sobe. Davi fez o inverso. Quando Davi, ao invés de subir para o topo da fortaleza para se proteger, quando Davi deixa de fazer isso e desce, ele está anulando todas as suas próprias capacidades de lutar contra o problema. Ele vai e ora e diz para o Senhor, deixa eu ir, se eu for, tu é comigo. E o Senhor diz, vai. E Davi foi e venceu os filisteus. Só que a palavra do Senhor diz que 1 ano depois, os filisteus todos vieram contra Davi de novo. E Davi fez a mesma coisa e foi buscar o Senhor. Olha o problema que Davi está enfrentando. Ele foi buscar o Senhor. E detalhe, ele recém começou a reinar sobre todo o reino. É recém o começo do ministério de Davi. E ele vai buscar o Senhor e diz, Senhor, ele chora na presença de Deus. O texto diz que ele desce a fortaleza, ele chora. Aí a palavra do Senhor diz que ele diz a Deus, e aí, vou de novo, tu é comigo? O Senhor diz, não. Não, te esconde atrás da floresta dos balsameiros. Somente quando tu vê a copa das árvores balançar em ritmo de marcha, é que tu irás, porque saberás assim que eu já fui na tua frente. Aí a palavra do Senhor diz que Davi evacuou a cidade e se colocou com o seu exército atrás das árvores dos balsameiros. Aí eu fico pensando, foi com quem que Davi falou, que Deus falou? Foi com Davi. Deus falou com os outros? Falou com Davi. Aí eu penso, Davi armou a estratégia, se escondeu atrás dos balsameiros, e eu fico pensando nos soldados, olhando para Davi, pensando, mas nem quando tu era moço, tu fugiu de filisteu. Porque lá no capítulo 17 de 1 Samuel, ele chega no campo e vê Golias afrontar o povo, e Golias é filisteu. E Davi se ira com aquilo e diz assim, quem este imundo pensa que é? Para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso. Aí Davi vai contra o gigante olha para Davi e diz assim, pedra e pau,
Você está pensando que eu sou um cão para vir comigo com pedras e paus? Aí Davi olha para o gigante e fala, tu vem contra mim com lanças e com espada e com escudo, tu vem com as tuas armas, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor Deus dos exércitos. Davi, nem enquanto era moço, tu fugiu de Filisteu, e agora? Davi não podia falar, porque tem estratégias que Deus dá para mim, tem estratégia que Deus dá para ti, e você tem que ficar, é você e Deus. Aí Davi está esperando a ordem, de repente os filisteus entram na cidade, e Davi está olhando para a copa das árvores, porque quando você está em batalha, você não olha para o que está embaixo, você olha para o que está em cima. Eleve os meus olhos acima dos montes, é sobre os montes de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Davi está cuidando da copa das árvores, porque ele está preocupado com as coisas que são do alto, não com as coisas que são de baixo. E quando ele está olhando para as coisas que são do alto, ele vê a copa das árvores balançar em ritmo de marcha, e ele olha para o povo e diz, vamos, porque o Senhor já foi na frente. Eles vencem os filisteus, e a palavra do Senhor vai te mostrar que nunca mais os filisteus lutaram contra Davi, porque os filisteus voltaram a primeira vez, porque Davi disse, eu vou e tu me dá vitória. Ele disse, vai. Quem foi que venceu a primeira vez? Davi. A segunda vez quem venceu foi Deus. Quando nós vencemos o nosso inimigo do nosso jeito, ele volta para atormentar, mas quando Deus vence, quando você vence com as armas que Deus te dá, nunca mais aquele teu inimigo vem contra ti. José enfrentou problemas. Coitadinho. Chegou certo dia e disse assim, eu sonhei que o sol e a lua e as estrelas se curvavam perante mim. E os irmãos, que não eram bobo nem nada, pensaram bem assim, tu está de brincadeira comigo. Que tu está dizendo que nós 11, o pai e a mãe, vão se prostrar perante ti. Aí Josué diz, não é só isso, eu tive outro sonho. Eu sonhei que nós estávamos com feixes, e os feixes de vocês se curvavam perante mim. E eu penso na raiva daquele povo contra José. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que Jacó manda que ele vá visitar os seus irmãos. E quando eles veem José chegando de longe, eles dizem, lá vem o sonhador. O que Deus deu para José era dificílimo mesmo. Ele era o menor da casa até então. Benjamim não tinha nascido. Aí os irmãos olham e dizem, lá vem o sonhador. Ele só delira. Ele só sonha. Isso é coisa da cabeça dele. Isso é coisa da cabeça dela. Nós somos mais velhos. Nascemos primeiro. Eu imagino eles olhando para o primogênito dizendo, mas tu é o herdeiro de tudo. Da onde que nosso pai vai se prostrar perante José? E ele, quando José chega, eles lançam José numa cisterna, mas quer saber, dentro da cisterna, José ainda era o sonhador. José tem que ver os seus irmãos venderem ele e conversarem sobre o que diriam para o seu pai. Imagina José dentro do buraco, ouvindo seus irmãos conversar. Vamos pegar um sangue, vamos sacrificar um bicho, vamos sujar a roupa de José com sangue, e vamos levar para o pai, e vamos dizer que o leão matou. E o menino está ouvindo tudo isso dentro da cova. O que é que você faria? José vai parar lá no Egito, na casa de Potifar. E sabe o que a Bíblia diz? Onde ele colocava a mão, Deus fazia prosperar. Está tranquilo. Ele é poderoso na casa de Potifar. Ele é o mordomo mor. Ele comanda tudo. Até que a encapetada da esposa dele tenta algo que não devia. O moço é acusado indevidamente. E o homem que está vivendo tranquilamente, está na maravilha, está na prosperidade, é lançado na cadeia. E quer saber, na cadeia, ele ainda é o sonhador. E a palavra do Senhor diz que lá na prisão, ele fez prosperar lá dentro. Lá na prisão, ele ainda é cheio do Espírito Santo. Ele interpreta o sonho dos dois moços. Ele interpreta. Aí a palavra do Senhor diz que ele vai para dentro do palácio. E depois de Faraó, ele é o homem mais poderoso. E lá dentro, ele ainda é o sonhador.
Porque todas as circunstâncias que José passou não fizeram mudar quem ele era dentro dele perante Deus. Ele era o sonhador. Aleluia. Ele passou. Ele venceu. Por causa do que Deus fez na vida de José, toda a nação que veio de Abraão deixou de morrer de fome e prosperou. Porque, na verdade, a semente de Abraão foi dar lá em Cristo. E a Bíblia diz que havia fome. Então, para que o povo não morresse de fome no deserto, Deus colocou José lá no Egito, porque Deus ia trazer Jacó e os filhos lá para o Egito também. Jacó enfrentou a astúcia de Labão. A palavra do Senhor diz que Jacó conversa com Labão e diz assim: olha, eu trabalhei 20 anos, tenho trabalhado a minha vida toda por ti, não tem nada para mim, preciso de um salário. Jacó escolhe tudo que foi malhado, salpicado e manchado é meu salário. Aí Labão pensa: que menininho bobo, no deserto não nasce malhado e salpicado, porque a cor branca tem a função de repelir o sol, então repele o calor, então não nasce. É da genética do animal isso. Aí Labão pensa: é bobalhão, né? Só que Labão não sabia que sobre Jacó tinha uma promessa. Capítulo 28 de Gênesis, quando Jacó deita a sua cabeça numa pedra e dorme, o Senhor aparece para Jacó e diz assim: não te deixarei, até que eu tenha cumprido tudo que tenho te prometido. Labão não sabia que lá dentro da sua casa, com todo o seu plano de prejudicar Jacó, Deus também estava com Jacó na casa de Labão. Aí quando Labão aceitou a proposta de Jacó, o texto bíblico diz que Labão pegou o seu gado, as suas ovelhas e levou caminhar cerca de 3 dias, deixou bem longe do rebanho de Jacó, para que não se misturassem. Aí Jacó pegou 2 gravetos. Jacó pegou 2 gravetos, raspou de um lado, raspou do outro, cravou em frente às fontes das águas, e o texto diz, a Bíblia diz, que toda vez que os animais vinham conceber em frente àquelas varinhas, todo animal nascia malhado e salpicado. Era Labão tentando prejudicar Jacó, e Deus abençoando Jacó. O que eu quero dizer com isso é que quanto mais o teu inimigo se levanta contra ti, mais graça Deus dá para tu suportar o ataque dele. Significa dizer que o próximo ataque que ele fizer tem que ser mais forte. E quando ele te atacar de maneira mais forte, Deus derrama mais graça e você vence. É por isso que o Senhor diz para Paulo, quando Paulo diz: afasta de mim o problema. E o Senhor disse: não, Senhor. Por quê? Porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Labão vê que o gado de Jacó está crescendo demais. E Labão disse assim: fui tapeado. E Labão muda o salário de Jacó. Aí quando Labão muda a fórmula, Jacó pega os gravetinhos de novo, raspa do outro lado e crava e diz: Senhor, tu tá vendo que ele tá querendo me prejudicar. E ele ora ao Senhor, e a Bíblia diz que novamente, como Labão inverteu, então tudo que nascia branco era de Jacó. E quando Jacó cravou a vareta e os animais vinham ali, a Bíblia diz que todos nasciam brancos, de maneira que Jó saiu de lá mais rico do que Labão. Mas e aí, pastor? Passaram por problemas, passaram por dificuldades, mas quer saber de um segredo deles? O segredo desses homens é: Deus estava lá. Deus estava naquele negócio. Sabe o que é isso aí? Isso faltou nos discípulos. Faltou neles. Eles viram tudo que Jesus fez. A pergunta que fica é: aonde estava a fé dos discípulos em meio à tempestade? Aonde estava a fé deles? Provaram da espiritualidade, conheciam o poder de Deus, viram tudo que Jesus fazia. Eles viram Jesus chegar no sepulcro 4 dias, gritar: Lázaro, vem para fora, e o morto depois de 4 dias saiu. Cadê a fé deles agora? Aonde a nossa fé se encontra quando nós estamos em meio à tempestade? Eu sei que talvez você está sendo provado hoje, e a pergunta que Deus te faz hoje é: onde está a tua fé?
Onde está a tua fé em Deus? A palavra do Senhor diz que o homem que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que o vento joga para um lado, e quando o vento sopra, o vento joga para o outro. Isso não é fé, isso pode ser confiança, mas fé não. Porque a fé faz com que você não mova o teu pé do propósito que Deus colocou no teu coração. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento. Não é o fundamento que balança, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é a certeza das coisas que acontecerão, as coisas que não se veem ainda. Isso é fé. Paulo diz, não andamos por vista, não andamos por aquilo que vemos. Nós não cremos que Deus é conosco só porque vemos de vez em quando alguém chorar no culto, porque vemos de vez em quando o gás durar 3, 4, 5 meses, já era para ter acabado. Nós não vemos Deus nisso, porque nós não andamos por vista, mas por fé. Fé é você perder tudo e acreditar firmemente que você não perdeu nada. Fé é você olhar para a morte, olhar para o lugar onde todo mundo vê morte e você enxerga a vida. Marta não conseguiu ver vida em Lázaro. Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. E Marta diz, naquele dia eu sei que vai mesmo. E Jesus diz, não, Marta, não. Não te hei dito eu, se creres, verás a glória de Deus. O teu irmão vai ressuscitar. Aí Jesus viu que não dava para falar com Marta, mandou chamar Maria. Aí quando Maria chegou aos pés de Jesus, Maria disse a mesma coisa que Marta. O que foi que Marta disse? Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, quando eu mandei te chamar 4 dias atrás, se tu tivesse vindo depressa, meu irmão estava vivo hoje, não precisa vir mais. Aí quando Jesus viu que não dava, Jesus mandou chamar Maria. Aí quando Maria chega, o texto bíblico diz que Maria adorou e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que Maria queria dizer para Jesus é, o meu irmão morreu, mas a minha opinião ao teu respeito ainda continua a mesma, tu és o meu Senhor. E aí o texto bíblico diz, mostra onde está o morto. Aí quando Jesus chega, a Bíblia diz, e Jesus chorou, porque a expressão de fé e de fidelidade de Maria moveu o coração do Senhor. E o Senhor diz para o defunto, venha para fora, e o morto ressuscitou. Fé. 12 anos a mulher sofria, não tinha mais forças, mas os ouvidos estavam aguçados para a palavra. E a palavra do Senhor diz que ela vai até onde está Jesus, e a multidão cerca Jesus, a multidão aperta Jesus, não tem espaço para aquela mulher passar, ela está fraca, ela não tem força. Aí a palavra do Senhor diz que ela vai rastejando, porque ela dizia no seu coração, crendo, se ao menos tocar na orla da sua veste, ficarei curada. Vocês estão vivos, gente? Se ao menos tocar na orla da sua veste, ficarei curado. Sabe o que é isso? Fé. E ela vai se rastejando, ela não tem força, e ela vai se rastejando, ela toca na orla das vestes de Jesus, e quando ela tocou, a Bíblia diz que Jesus parou, virou e perguntou, quem me tocou? Aí aqueles que não tinham fé, que não entendiam o que estava acontecendo, aqueles que estariam no mar alguns dias depois e não teriam fé em Jesus, disseram para Jesus, mestre, mas todo mundo aqui te toca, te aperta e te comprime, e tu nos pergunta quem te tocou. Aí Jesus disse, alguém me tocou. O que ele quer dizer? Não me tocaram do jeito que vocês estão tocando, alguém me tocou diferente, porque quando me tocou, de mim saiu o poder. Aí a Bíblia diz que a mulher chegou tremendo e disse, fui eu, Senhor. Aí Jesus disse, vai em paz, a tua fé te curou. Fé, aonde está a tua fé nesta noite? Você teve fé para crer quando Deus disse que ia te usar, e não tem fé para crer que Ele está contigo na prova? Você tem fé para crer que Deus vai fazer o impossível na vida dos outros, e na tua vida você olha e você acha que Ele não vai fazer, porque você não merece, ninguém merece nada. Não é pelas obras, diz a palavra do Senhor, mas é pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, diz a palavra do Senhor. Eles estão sendo açoitados em meio ao mar.
Eles estão sozinhos em meio ao mar. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Você pode dar uma glória a Deus? Eles estão sozinhos em meio ao mar. Ou pelo menos pensavam que estavam sozinhos. Não existe nada mais doloroso no ministério de um homem e de uma mulher de Deus do que o sentimento de solidão. E eu não estou falando sobre estar sem ninguém na volta. Solidão não significa ter ausência de pessoas. Você pode estar rodeado de gente dentro de casa, dentro da igreja e se sentir sozinho. Porque a solidão que eu me refiro não é a solidão relacionada a relações sociais. Eu estou falando de sentimento de solidão quando você se sente impotente diante da situação e eu não posso te ajudar. E você sabe que o teu marido não pode te ajudar. Você sabe que a esposa não pode te ajudar. Você sabe que o corpo de obreiro não pode te ajudar porque é o teu barquinho, você e Jesus em meias ondas. Por que Deus faz isso, pastor? Porque Ele quer que você tenha fé. Ele quer que você tenha fé de verdade. Não é a fé natural. Fé de verdade. A fé contraria todas as expectativas visíveis. Capítulo 4 do livro de Romanos, a palavra do Senhor diz que Abraão não desanimou na sua fé, creu contra a própria esperança. O que Paulo quer dizer é, ele olhava para ele mesmo e sabia que não tinha como gerar um filho em Sara. Ele não tinha condições, Sara era estéril. Mas Paulo diz, mas ele creu contra a própria esperança. O que quer dizer? É você olhar para você mesmo, saber que não pode, mas eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu não faço, mas Ele faz. Eu não tenho, mas Ele tem. Isso é fé. Quando nós abrimos a igreja que eu disse para estar um ano, eu preciso de 1.300 para comprar o som, não tinha R$1 em casa, apareceu o dinheiro na conta. Fé. Fé. Estão sozinhos. Aí a pergunta que eu te faço nessa noite, e eu gosto muito de pregar e fazer pergunta, porque eu gosto de fazer o povo pensar. Quando você se sente sozinho, o que você faz? Dá uma glória a Deus aí, gente. Quando você se sente sozinho, à deriva, sendo açoitado de um lado, sendo açoitado do outro, o que você faz? Como cantou aqui a irmã Angélica, o que você faz quando Deus não quer matar o faraó? Quando Ele quer te provar? Você confia? Ou você fica descontrolado dentro do barco? O desespero deles foi tão grande que eles viram Jesus e não conheceram Jesus. Você corre o risco de, no desespero da tua angústia, ouvir Deus falar com você e não reconhecer que é Ele falando, porque a tua angústia dominou a tua mente, cegou a tua mente. Mas Paulo diz que nós não, nós temos a mente de Cristo. Não deixa a tua angústia te cegar, abra os olhos e vê, Cristo está vindo em tua direção. Eles estão angustiados e agora a casa caiu. Casa caiu. Jesus mandou nós fazer, estamos fazendo o que Ele mandou, mas Ele não está aqui para ajudar nós agora. E aí? Sabe o que eu acho interessante em Deus? Eu acho isso muito lindo, que maravilha. É que Deus, Ele não chega atrasado, mas Ele sempre chega na última hora. Porque enquanto você pode fazer, Ele deixa na tua mão. Para quê, pastor? Para chegar num ponto que não dá mais para você segurar. E você larga na mão dele, aí é com ele. Por isso que existem coisas que a gente passa na vida, gente. E a gente não vence porque está na nossa mão. O poder de decisão está na tua mão. O poder de escolha está na tua mão. O poder do posicionamento está na tua mão. Deus vai deixar na tua mão até o ponto que você começa a desmoronar. Aí é onde Ele chega e diz...
não temas, sou eu. A palavra do Senhor diz que era o meio da noite. E o barco estava sendo açoitado. Os discípulos viram Jesus e não conheceram Jesus. Aí eu lembro do texto que Jesus diz para Tomé, que Jesus diz bem assim para Tomé, toca aqui e vê. O Espírito não tem carne, toca e vê. Aí Jesus diz, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Capítulo 3 do livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Misael, Ananias e Azarias são chamados pelo rei Nabucodonosor e disseram assim, nega a tua fé e adora a imagem do rei, porque senão nós vamos lançar vocês no fogo da fornalha ardente. A pergunta que eu faço, eles viram Jesus? Eles viram a Deus? Não, mas eles tinham o quê? Fé, convicção. Eles tinham uma aliança com Deus. Aí um deles disse para Nabucodonosor, olha aqui, saiba tu, que se o meu Deus quiser, ele apaga o fogo da fornalha. Mas se ele não apagar o fogo, e tu lançar nós lá dentro, nem mesmo assim, nós nos curvaremos diante da tua imagem. Eles não viram Jesus fazer os milagres, mas creram em Deus sem ver. Aí quando lançaram os 3 jovens dentro do fogo, a palavra do Senhor diz que Nabucodonosor olhou de novo e começou a fazer matemática. E na conta de Nabucodonosor tem 4, mas foram lançados 3. Aí ele pergunta para um dos seus servos, não foi 3 homens atados, amarrados, que nós lançamos dentro da fornalha? Alguém disse, foi. Aí Nabucodonosor disse, pois é, mas eu estou vendo 4. Eles não estão amarrados, eles estão saltando sobre o fogo. E um deles é semelhante ao Filho do Altíssimo. Aí saíram para fora o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, e todo o povo caiu por terra e reconheceu que o Deus deles era Deus de verdade. Aí quer saber? A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Por quê, pastor? Isaías capítulo 43 e versículo 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo. As águas não te afogarão, os rios não te submergirão. E quando tu passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Somente com teus olhos contemplarás. Por quê, pastor? Fé. Fé. Aí Jesus chega no momento mais difícil. Eles olham e pensam, ih, é um fantasma. É um fantasma. Jesus diz assim, coragem, sou eu. Em outras palavras, não tenho medo, sou eu. Como foi que os filhos de Jó morreram? Alguém lembra aqui? Não precisa responder, só pensa. Eles estavam banqueteando e veio um redemoinho do deserto. Derrubou a casa, correto? Jó está assentado nas cinzas, coçando-se com um caco de telha. E Jó levanta os olhos e vê um redemoinho vindo do deserto. E Jó pensa, é minha hora. Foi um redemoinho que matou meus filhos, vai me matar também. Só que Jó não sabia que Deus estava no redemoinho. E o Senhor diz para Jó, levanta-te, cinja os teus ombros como homem e eu falarei contigo. O que eu quero dizer com isso, pastor, é que naquela tempestade dos discípulos, Deus estava no meio dela. Deus queria tratar com eles no meio daquela tempestade. Porque se Deus tratar conosco só no monte, só no poder, na graça, na glória, você fica vaidoso. Você acha que você é poderoso. Não é verdade? Se Deus me usar extraordinariamente e eu nunca for provado, eu vou ficar tentado a achar que eu sou o arcanjo Miguel. Que eu sou um super-homem. Então Deus precisa te tirar do monte e te jogar no vale de vez em quando. Ele precisa te tirar do vale e te jogar no deserto de vez em quando. Aí quando está muito seco no deserto, ele te tira do deserto, te joga no meio do mar. Tem um monte de água, mas não serve para matar a tua sede. Aí Jesus vem e diz,
não tenham medo, sou eu nessa tempestade. Jesus está dizendo para eles, eu estou nessa tempestade. Aí os discípulos disseram, se tu estás nessa tempestade mesmo, Pedro diz, manda que eu vá até ti. Ou seja, eu estou na tempestade. Quem foi que disse? Jesus. Pedro diz, se tu está na tempestade mesmo, manda eu ir de encontro a ti. E Jesus disse, vem. Então vem. Todo mundo vivo, gente? Jesus disse para Pedro, vem. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco, colocou o pé na água, colocou o outro pé na água, e Pedro começou a andar. Olha por que é interessante no meio da provação você não duvidar de Deus. Deus falou com Pedro, sou eu, não temas. Pedro fez a prova, então manda eu ir. Jesus disse, vem. Pedro colocou um pé, colocou o outro e começou a andar. Só que o texto diz que Pedro começou a olhar para os lados. E Pedro começou a ver o quê? A mesma tempestade. A mesma tempestade que Jesus disse, sou eu, não temas. Ele olhou, e quando ele olhou e tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Posso te dar um conselho? Não tira os olhos de Cristo quando você estiver na provação. Porque se você botar os olhos no irmão, você cai. Porque se você botar os olhos no pastor, você cai. Porque se você botar os olhos no problema dentro de casa, você cai. Se você colocar os olhos na enfermidade, você cai. Na situação financeira, você cai. Mantenha os olhos em Jesus. Aí quando Pedro afundou, Jesus chegou e estendeu a mão para Pedro e disse, homem de, por que duvidaste? Peraí. Jesus não disse que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis a este monte, lança-te daqui lá e o monte se lançará? Jesus não disse isso? Não, Jesus não disse isso. Vamos lá? Pedro viu Jesus multiplicar pão e peixe, certo? Certo. Ele viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, certo? Ele viu Jesus chamar Lázaro para fora, sim. Ele seguiu Jesus, o que Jesus disse, pescou e da boca do peixe tirou dinheiro para pagar os tributos, sim. Ele viu Jesus fazer tudo isso, e a pergunta que eu faço, Pedro não tinha fé? Se Pedro não tinha fé, como que multiplicou ali os pães e peixes? Se Pedro não tinha fé, de que jeito ele andava com Jesus? Peraí, tá, pastor? Pensa comigo rapidinho. Se Jesus disse, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, os irmãos conhecem o texto, né? Se Jesus disse isso, por que aqui Jesus disse homem de pequena fé? Se alguns pregadores dizem que se a tua fé for pequena já é suficiente. Só tem uma explicação. Esse texto aqui, Jesus diz, tu afundou porque tua fé é pequena. Mas o texto da mostarda, Jesus diz que se fosse do tamanho, estava suficiente, não é verdade? Não é verdade, não diz isso. Eu vejo muitos pregadores errar isso aqui. Primeiro, Jesus não disse fé do tamanho, ele disse como. Muda tudo. Porque o grão de mostarda, ele é a menor das hortaliças, só que cresce e vira a maior das árvores. Assim tem que ser a tua fé. Começa pequena e tem que crescer. Segundo ponto, o grão de mostarda é uma das únicas hortaliças que não aceita enxertia. Você não consegue colocar nada para fazer outro produto, ela tem que ser pura. Tua fé tem que ser pura. Tem que ser firmada, não pode ser vacilante. A tua fé começa pequena, mas o decorrer das provações tem que crescer. É por isso que Jesus disse para Pedro, Pedro, tu tá lá na parábola da mostarda ainda, tua fé não cresceu. Homem de pequena fé. Aí Jesus salva Pedro. Cessou o vento, cessou a tempestade.
E eles ficam atônitos, dizendo: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E aí, pastor, e aí que a palavra de Deus para ti nessa noite é: não temas, tenha fé. Tua fé tem que ser grande nas coisas que Deus te deu. Não duvide daquilo que Ele te disse. Não duvide. Pensa comigo. Jesus diz: Pedro, a tua fé ainda é pequena. A tua fé ainda vacila. A tua fé ainda não alcançou. Por isso a tempestade. A nossa fé precisa crescer. A nossa confiança em Deus precisa crescer. A nossa confiança tem que ser tão certa em Deus que nada ao nosso redor possa abalar aquilo que o Senhor falou para nós. Aquilo que Deus falou para nós. Quando você tiver fé naquilo que Deus fala para você, quando você escuta a voz de Deus em você, você não se perde com barulhos que tem lá fora, porque aquilo que está em você brada mais alto do que aquilo que está lá fora. Fala mais alto. É por isso que a tempestade que nós passamos, a tempestade que nós temos passado, são para fazer a nossa fé subir de nível, como Deus fez com Abraão. Ele foi subindo. E em Isaac, ele virou o pai da fé. Te coloca de pé nessa noite. Aleluia. Pode cancelar.